Olá, pessoal. E aí, quem vai ser o primeiro a entrar? Vamos ver aí. Preparando. Muito bem. Boa noite. Bicicleta entrando, Pastor Enoque. Boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre o tema. Auto. Imagem. Bem, o pessoal está entrando aí. Boa noite, pastor Ana Carla. Boa noite, Rosane. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Dora. Boa noite. O pastor Maio já está entrando, então... Pastor Maio, daqui a pouco eu vou te chamar, dando mais 4 minutinhos aí para o pessoal entrando e a gente vai falando. Pessoal, as lives estão sendo colocadas, produzidas pela Vivi, né? O pessoal produz aqui, está sendo colocado lá no nosso canal, no YouTube, tá bom? Já chegamos aí a 1.040 inscritos no canal, né, trabalhando para crescer mais o canal. Então quero agradecer a vocês que estão lá assistindo, né, e recomendando, né? Essa semana nós já tivemos a live na segunda-feira com o apóstolo Luiz Eduardo, ontem com a Sinara, foi bênção de Deus, hoje o pastor Maito, amanhã a Mônica, e aí na sexta-feira nós vamos ter um coach, né, ministrando para a gente e trazendo assim, uma palavra muito abençoada. Então, deixar isso aí para vocês, tá bom? Boa noite, apóstolo, sua bênção, graças a paz, boa noite, Caio. Então, pessoal, tá lá no canal, a gente hoje vai ter o pastor Maito, o tema já está aí fixado, daqui a pouco eu vou chamar ele, né, só dando, a gente sempre quando chega ali, nossos 30, 45, a gente vai, pois, subindo, a média tem sido de assistência, uma faixa de 160, 170 pessoas, isso tem sido bênção. Então, daqui a pouco, o pastor Maio está ministrando para a gente sobre o tema que está aí proposto, tá? Autoimagem. Já tive hoje uma reunião de pastores muito abençoada, né? Estivemos orando e conversando, batendo papo com os pastores do Sensed. Foi um tempo muito precioso de comunhão, de crescimento nosso, tá bom? Alexandre, boa noite. Pessoal, então vão entrando aí, vão se posicionando, tá bom? E a gente vai daqui a pouco já começar a orar pelos enfermos, né? Que Deus possa curar as pessoas que estão aí passando por essa pandemia, né? E hoje, mais um dia, né? Quero falar isso para vocês. Pessoal, nossa proposta durante essas lives, né, é trazer, né, recursos para que não somente você assista, mas para que você seja também trabalhado na área do aconselhamento, né? Live por live eu tenho visto que tem muita gente produzindo coisa boa, abençoada, né? E então eu tenho certeza que para tirar você por uma hora, não é para pregar, não é para ter mais uma palavra, nada disso. Já tenho feito na quinta, no domingo, né? Então mantive a rotina, né? Até porque, gente, vamos parar para pensar, eu não pregava todo dia, todas as noites. Eu vou fazer isso na pandemia? Não sei. Aí quando acabar, cai isso aí também. Então eu prefiro fazer aquilo que eu saiba que eu estou produzindo para o seu crescimento, sabe? Para que você possa ter realmente essa ideia. Olha, eu estou... realmente está fluindo. Então vamos lá, vou chamar o pastor Maito aí. Pastor Maito. Já mandei o acionar aí a tela aí. Já recebeu lá o convite. Daqui a pouco a gente vai dividir a tela e ele vai estar ministrando para a gente, né? Então, Marlene, boa noite. Pastor Adeildo também, lá no Maranhão. Que bênção. Então a gente tem feito assim. Ok. E aí, pastor? E aí? Tudo bem? Está me ouvindo bem, apóstolo? Ótimo. Ó, Amém, tranquilo, amém. tranquilo. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, queridos. Tudo na bênção? Daqui a pouco o pessoal está entrando aí, está colocando. Eu vou te passar a Sim, sim. palavra quando for 10h05. Faltam 2 Tá ótimo. minutos. Tá ótimo, Aí você apóstolo. vai poder falar até, no caso, 22h55. Ela cai. Aí nós começamos um Sim. segundo tempo de 15 minutos para você tirar dúvidas. Se o pessoal tiver pergunta, Ok. então você vai falar
eu não vou te interromper porque você está ministrando uma aula. Então a turma está Não, aí mas aí se anotando quiser conceito. acrescentar, se quiser Não, não, não. colaborar, vai ser Eu de acabo, bom grado. eu acabo anotando algumas coisas, né? Tem que anotar. E aí a turma depois faz as perguntas, tá bom? Porque se você for Ótimo. ministrar e começar a falar, a responder as perguntas, geralmente o que eu faço? Quando eu volto com a live, eu pego a pergunta e te mando. E aí você responde, tá bom? Tá, aí você vai mandar por onde? Pelo próprio Não, Instagram, pelo... eu vou fazer agora, Instagram. Quando cair, vai cair. Não tem jeito, cai. Quando cair, eu volto de novo, te coloco de novo, aí vai ser só para perguntas. Aí as Ótimo. perguntas vão aparecendo aqui, eu vou lendo para você, eu travo aqui, eu vou lendo e te faço. E a gente vai tentando responder aqui, dá para responder. Geralmente é 15 minutos, Tá. né? Porque eu já me encontro aqui na casa desde as 18 horas. Então, eu estou na igreja, que a minha É. internet de casa é muito ruim, é horrível. É, eu Aí eu venho acompanhei para cá, na segunda-feira o pastor Luiz, o apóstolo Luiz, ontem. Não pude ver ontem esse então, nada, por conta tem um culto lá na igreja ontem, né? Mas eu também estou é, nessa condição aí de ficar guardado também em casa por conta dessa situação toda e isso. evitando o máximo de sair. Até porque, na verdade, segundo o Bolsonaro, uma hora vai pegar, né? Mas, É verdade. então eu queria só orar contigo e depois te passar a palavra, tá bom? Amém, amém. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por mais uma noite, que nós seremos ministrados por mais um filho teu. Obrigado pela vida do pastor Maite, obrigado por ele ser instrumento de Deus para a nossa geração. Nós pedimos a tua direção e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pessoal, para Aleluia, quem amém. não sabe, pastor Maite é formado em teologia, ele é formado em pedagogia e é também formado em psicologia, né? Sim. E tem dado atendimento e agora ele está com a palavra aí para ministrar para a gente sobre autoimagem. A palavra está contigo. Amém. Obrigado, meu apóstolo. Obrigado mais uma vez pelo convite, né, dentre muitos que eu tenho recebido aí da parte aí do Cianced, do senhor. E para mim é uma alegria. E eu quero já dizer para o pessoal o seguinte, que eu não sou muito adepto da tecnologia. Até gosto, mas às vezes me atrapalha. Então, se porventura no meio do caminho aí acontecer algum imprevisto, pessoal, dá o desconto, tá bom? Estou tentando me adaptar aqui. Eu ia fazer pelo celular, mas aí eu preferi fazer aqui pelo iPad. Está dando certo até agora, então vamos lá. Mas queria ainda dar uma boa noite para todos que estão chegando aí, que não ouviu meu boa noite no início. E esse tema que o apóstolo propôs é um tema muito bacana, porque ele fala diretamente a situações que nós vivemos dentro da nossa igreja, dentro da família, nos nossos meios sociais. Então, a questão da autoimagem é uma vivência muito presente na vida de muitas pessoas. E eu preparei, apóstolo, da seguinte forma, né? Como o senhor falou, não é a pretensão aqui pregar, mas eu preparei a aula por tópicos. E eu preparei assim, Legal. né? Tem uma palavra de introdução, que eu vou daqui a pouco estar colocando ela com textos bíblicos. E eu preparei a primeira parte, conceito, o que é autoimagem. E aí o pessoal já pode ir anotando aí, quem for anotando. A segunda parte, a formação da autoimagem. Como é que acontece essa formação e a própria, vamos dizer assim, o adoecimento, ou a distorção, ou o empobrecimento dela. E a terceira e última parte, que são a parte dos transtornos e os possíveis tratamentos. Ok? Mas vamos lá, pessoal. Então, como nós sabemos, nosso ponto de partida sempre é a palavra de Deus. E tudo começa em Gênesis, não tem jeito. Tudo se inicia lá em Gênesis. Então, eu quero ler com vocês um texto de Gênesis, um texto muito conhecido, está lá em Gênesis capítulo 1, que vai falar justamente dessa formação da nossa imagem. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e o versículo 27, que dizem assim, a minha Bíblia é a Bíblia na versão Nova Tradução Almeida, né? Então é uma versão que o apóstolo também usa, eu creio que a igreja também já está habituada a usar, então vamos lá. Versículo 26 diz assim, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra.
assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui nós já vemos que Deus, quando nos fez perfeitos. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Deus não nos criou para que ninguém se sentisse incompleto. Nem na sua formação física, nem na sua formação espiritual, porque a autoimagem, embora o conceito psicológico, e eu quero até dizer que a minha abordagem aqui não vai ser nem tanto pelo lado psicológico, talvez um pouco pedagógico por conta da maneira como vai ser aplicado, mas muito mais voltada para a questão da prática, do aconselhamento, que vai ser usado sempre a palavra de Deus, sempre a Bíblia. Então, essa imagem que Deus criou é uma imagem que, na sua perfeição, tanto física como psicológica ou emocional, e também a espiritual. E também na sua atividade, ou seja, na sua função. Porque nós vimos aqui no texto que Deus lhe diz o seguinte para o homem: olha, e vocês vão dominar. Então, vocês vão ter uma função importante nessa forma de vocês se compreenderem, se entenderem. Mas aí a gente sabe que nesse meio do caminho, o que acontece? Entra o pecado. E aí, com o pecado, há toda uma distorção dessa autoimagem ou da imagem que Deus criou no ser humano. Eu não quero aqui entrar em discussão, nem em detalhes com relação a que imagem é essa que Deus criou, mas está dentro também do que nós estamos abordando aqui, que é a ideia do homem como ser criado por Deus e como também um ser que Deus colocou nele também em condições de entender. E aí, com a entrada do pecado, nós vemos que o homem ele se perverteu. Inclusive, puxando um pouquinho para o lado aí da psicologia, da psicanálise, né, a ideia da perversão, a principal ideia da perversão é justamente ligada à área sexual. Porém, a ideia também da perversão é justamente a alteração da imagem. Quando a pessoa ela tem uma distorção da sua imagem. E aí nós vamos para outro texto bíblico, porque se Deus criou o homem perfeito, se entrou o pecado, e esse pecado distorceu, então, ele perverteu essa imagem, quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta dele aos Romanos, lá no capítulo 8, ele vai falar no versículos 1 e 2, depois eu vou ler o versículo 29, versículo 1 e 2 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu até avancei aqui um pouquinho mais, para você entender que em Cristo Jesus, toda essa distorção que o pecado trouxe da autoimagem de cada um de nós, em Cristo Jesus tivemos a correção. E aí no versículo 29 desse mesmo capítulo, ele vai falar assim, vai falar o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, quando nós vamos utilizar da palavra de Deus, da Bíblia, para fazer o aconselhamento no que tange o respeito à autoimagem, temos que levar aqueles que estão sendo aconselhados a entender que essa distorção que muitas vezes a pessoa traz consigo, por razões aí das mais diversas, em Cristo Jesus, ela é corrigida. Porque ele é, para nós, o nosso modelo de imagem perfeita, ok? E aí, partindo então para os tópicos que eu coloquei para vocês, lá na primeira parte, como eu falei para vocês, questão do conceito, quando nós falamos sobre a autoimagem, isso aí eu creio que a maioria tem uma noção do que seja pela própria etimologia da palavra, né? Que a autoimagem é o conhecimento que cada um de nós temos de nós mesmos, certo? Então, aquilo que você pensa de você, da maneira como você se vê, é a descrição que cada um de nós fazemos sobre nós. E também ela está ligada à questão da nossa valorização.
o valor que nós damos para nós mesmos, e aí é ligado também uma outra parte da autoimagem, que é a autoestima, né, que vai caminhar ali paralelo com a questão da autoimagem. Normalmente, quando alguém procura, né, para ser aconselhado por uma questão ligada à autoimagem, a queixa que a pessoa traz, né, ali o que a pessoa sempre ela vai colocar, é que ela pensa ser diferente de quem ela é. Então, a primeira coisa que a pessoa ela vai justamente ver que está tendo ali um desarranjo é que ela não consegue se reconhecer naquilo que ela pensa dela ou naquilo que ela vê sobre ela. E a segunda questão também de queixa, que muitas vezes as pessoas elas vão trazer aí para os gabinetes, né, e para os aconselhamentos que vão estar sendo aí formados a partir desse momento, é justamente que elas também não são felizes e nem realizadas naquilo que elas são, ou naquilo que ela é. Então, são normalmente as duas queixas que mais acontecem nesse momento e nessa área ligada à questão da autoimagem. É quando ela pensa que ela é diferente do que ela é e naquilo que ela também não se sente feliz na realização que ela é. E aí, voltando para a Bíblia, nós vamos ver também alguns casos de pessoas na Bíblia, de algumas personagens na Bíblia que tiveram essa distorção da sua autoimagem. E dentre todos os casos que nós poderíamos citar aqui, eu quero destacar apenas um que eu creio que vai se encaixar muito bem naquilo que eu estou colocando para vocês hoje, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 6, que é a história de Gideão. E aí, nesse capítulo, nós vemos como Deus ele vai trabalhar essa autoimagem de Gideão. Primeiro, Gideão ele vai expor qual é a autoimagem que ele tinha de si mesmo, qual era o grau de valorização, a autoestima de Gideão, como é que ele estava. E aí, no capítulo 6, a partir do versículo de número 11, só me localizar aqui na Bíblia, aqui, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abençoou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Então percebam que Gideão ele tinha uma autoimagem muito distorcida daquilo que Deus estava enxergando nele. E aí ele continua dizendo assim, no versículo 15, Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Então nós vemos que Gideão era essa pessoa que tipificava na Bíblia. Nós temos outros exemplos, temos exemplos de Moisés, enfim, temos outros exemplos que nós poderíamos estar trazendo aqui, mas Gideão ele vai tipificar essa pessoa que a autoimagem dele estava completamente adoecida, estava completamente empobrecida. E Deus, então, vai trabalhar essa autoimagem na vida de Gideão. E aí nós temos que entender o seguinte, que esses conceitos que nós temos da autoimagem e da autoestima, né, como sendo um conceito daquilo que a pessoa ela vê de si mesma, ela entende de si mesma, ela pode ser apresentada de duas formas. Tá? Ela pode ter dois momentos específicos. Porque a pessoa ela pode se sentir uma pessoa muito valorizada, ela mesma para ela pode ter a sua autoimagem muito bem trabalhada em si, mas quando chega a hora dela expor, quando chega a hora dela agir com essa afirmativa, ela mostra uma pessoa completamente derrotada na sua autoimagem. São aquelas pessoas que muitos talvez conheçam, que elas têm assim, um conhecimento tremendo, são pessoas muito capazes, mas nas suas realizações sociais, elas não têm tanto sucesso assim.
Então, há aí uma disparidade entre a questão da autoimagem de si e a autoimagem que a pessoa promove na própria sociedade. E aí, dentro, então, desse entendimento da autoimagem, nós vamos ter alguns níveis, né? Algumas separações. E aí eu preciso só controlar aqui o horário, apóstolo, que eu dividi então em 3, para poder dar um tempo aí para cada uma delas e poder ficar tudo dentro do esquema. Vamos Fica à lá. vontade, Então, fica à dentro vontade. desse entendimento da autoimagem, nós temos aí a autoimagem individual, que ela vai estar ligada às características, né, que fazem a pessoa ser uma pessoa única, ser um indivíduo único, e aí está ligado a ela as características físicas, as características emocionais. São aquelas pessoas que, quando se olha no espelho, eu vou falar isso mais adiante, mas são aquelas pessoas que, quando se olham no espelho, não se reconhecem, são aquelas pessoas que, enfim, têm alguma dificuldade na aceitação da sua imagem, da sua característica, ou ligada às suas emoções. Isso aí é a autoimagem individual. Nós vamos ter a autoimagem coletiva, que aí está ligada ao pertencimento que a pessoa tem dos grupos sociais que ela vive ou que ela ali tem um contato. E aí, nesse grupo, o primeiro deles é a família. A família, muitas pessoas sempre olham assim e falam assim, poxa, eu queria nascer na família do meu primo, queria ser filho de fulano, queria... E aí, essa autoimagem coletiva, ela também é muito comprometida por esse aspecto. A escola também é outro lugar que a pessoa muitas vezes não consegue se encaixar, se encontrar. Na roda também, às vezes, de amigos, a pessoa está ali, mas ela também se sente deslocada, é aquele ditado, sente um peixe fora d'água. E trabalho. E aí poderia dizer também até igreja. A questão de trabalho, igreja, por aí vai, são os grupos sociais, e está ligado à autoimagem coletiva. E por último, nós vamos ter aí, dentro desse contexto da subdivisão da autoimagem, a autoimagem de potenciais, ou autoimagem de potenciais, que é a imagem que a pessoa ela tem de si do futuro. Tá? Então, dentro desses aspectos, eu também destaquei aqui 2 textos da Bíblia que traz muito essa visão desse conceito da autoimagem individual, a autoimagem coletiva e a autoimagem de potencial. O primeiro deles está lá em Números, capítulo 13, versículo 33. Depois você pode ir lá consultar o pessoal que está aí participando. Mas é o momento quando os espias eles retornam daquela visitação que eles fizeram em Canaã, e aí cada um deles vai dar o relato. E lá no versículo 33 do capítulo 13 de Números, eles dizem assim, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também éramos aos olhos deles. Então aqui nós vemos como a autoimagem daqueles homens estava também muito prejudicada. E aí com isso nós sabemos no decorrer lá do texto que eles conseguiram também fazer com que a autoimagem de toda uma nação se pervertesse. Começasse também, a Bíblia fala lá que o coração do povo começou então a derreter. Foi necessário que Josué e Caleb pudessem pegar ali a palavra e dar aquela palavra de ânimo ali para Moisés e para todo o povo. Então nós vemos nesse momento na Bíblia como essa autoimagem ela estava ali muito comprometida. E o outro texto, é um texto também que eu gosto muito, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, que fala da história de Jesus com aquela mulher samaritana. E eu creio ali, dentro desse conceito da autoimagem, eu creio que quando Jesus ele manda os discípulos saírem para fazer compra, e o apóstolo até numa das ministrações ele fala algo muito interessante, precisava de 11 homens, 12 homens para comprar comida, bastava um levar, ou 2 no máximo, mas Jesus sabia que aquela mulher ela estava com a sua autoimagem completamente destruída. E se ela chegasse naquele momento e encontrasse ele 13 pessoas, que era Jesus mais os 12, possivelmente ela não pararia ali. Ou ela iria recuar, ou ela iria esperar um outro momento para se aproximar, porque o texto diz lá que já era meio-dia, horário que era improvável de se pegar água naquele poço. E aí nós sabemos que há todo um discurso ali, um discorrer da conversa que aquela mulher tem com Jesus. E aí quero destacar apenas um versículo do capítulo 4 de João, que é o versículo 39, que depois que ela, então, tem a conversa com Jesus, ela volta para a sua aldeia, que é Sicá, né? Uma aldeia ali na região de Sicá, e ela volta ali para a aldeia e ela conta para todas aquelas pessoas da aldeia, e aí ela já está com a autoimagem dela restaurada, ela já está com a autoimagem individual, coletiva, e aí está a autoimagem para
para o futuro dela completamente restaurada, e aqueles homens vão até Jesus e ouvem o que Jesus tinha para dizer, e aí no versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo que eu fiz. E aí, então, nós vemos que essa questão da autoimagem, ela também ela é mutável, ok? Ela não é uma constante, ela não é algo fixo, ela não é algo que se constrói uma vez e aí vai durar, vai perdurar para toda a vida, né? A grande parte da autoimagem ela é construída na nossa infância. Mas isso não quer dizer que na vida adulta, né, quando nós pensamos que ela já estabilizou, ela vai permanecer estática, ela é dinâmica, ok? E aí, mais uma vez, um outro texto que eu destaco aí para vocês anotarem, e aí, usando aí a minha veia como professor, né, anotem aí os textos, para que depois vocês possam aí conferir. Em Provérbios 23, versículo 7, vai dizer também assim: porque como imagina em sua alma, em algumas versões está em seu coração, assim ele é. Então nós vemos que a Bíblia ela trata muito, mas muito mesmo sobre a questão da autoimagem, porque isso foi justamente aonde o inimigo ele conseguiu entrar e destruir, ok? E aí podemos então dizer que a autoimagem está ligada diretamente à área emocional de cada um e como cada pessoa ela vai elaborar os seus conflitos e os seus desafios. Pessoal, até aqui, tudo ok? Deu para entender, então, como é que é o conceito da autoimagem? É a ideia que a pessoa tem de si mesma, ok? Está ligado aí também a questão da autoestima. Essa autoimagem, ela pode se dividir, tá, na autoimagem individual, que é justamente como a pessoa ela se vê, as características dela física, a parte emocional, a autoimagem coletiva, que é justamente os grupos que a pessoa faz parte, que a pessoa pertence, e a autoimagem que ela tem, que é com relação ao futuro, né? Que é a autoimagem de potenciais, ok? Bom, partindo aí então, já para a segunda parte, que é a formação da autoimagem. Como eu falei, a autoimagem, ela começa a ser formada na infância, ok? E aí é por isso que nessa fase de cada um de nós, é muito importante estabelecer uma relação de confiança com a criança. Para quê? Para que a criança ela possa se desenvolver, né, de uma maneira saudável, sadia, principalmente nessa questão da sua autoimagem. E nessa fase, toda criança ela sempre vai fazer a sua formação da autoimagem em alguém. E aí pode ser o pai, vai ser ali a mãe, vai ser talvez o tio, a tia, alguém que vai ser para ela um referencial da formação dessa autoimagem. E aí, essa fase, ela termina aproximadamente aos 5 anos. E aí, como psicólogo, nós sabemos que é nesse momento que muitas questões que vão depois ser desencadeadas lá na adolescência, lá na vida adulta, também acontecem, infelizmente. Nós sabemos disso. Nessa fase aí, que é a fase da formação da personalidade, é a fase muito delicada na formação das crianças. Aí a questão da autoimagem, ela começa a ser formada a partir aí próximo a essa idade. E aí é nessa idade, então, que vai ser construída tudo aquilo que a criança ela vai levar para o resto da sua vida, né? E aí é nessa fase também que a criança ela começa a entrar com os princípios e os valores que são transmitidos pelo meio familiar. É quando ela começa a entender como é que é a sua relação, os princípios e os valores que os pais vão estar transmitindo, né? A família vai estar transmitindo para ela. E aí são nesses primeiros 5 anos que a criança ela é direcionada os focos e impressões que ela acaba assimilando para si e vão ser ali para ela durante toda a vida, como forma produtiva, criativa, ou, infelizmente, vai trazer aí a dificuldade para ela, vai ser uma questão tediosa ou improdutiva. E aí é nesse foco que vem aí a participação da família, né, dos pais, ou quem vai ser o responsável
pela criação nessa fase. E aí, apóstolo, eu vejo que uma geração que durante muito tempo, né, e hoje são jovens, adolescentes que nós convivemos na nossa igreja, em que os pais começaram a mudar a configuração de família, os pais precisaram sair, mãe precisou trabalhar, pai precisou trabalhar, e aí, infelizmente, quem acabou sendo ali o educador, ou foi algum programa de televisão, ou foi ali a creche da escola com professores que talvez não tivessem o mesmo princípio, e aí isso acabou trazendo um transtorno muito grande para a formação da autoimagem de hoje, que nós vemos em adolescentes e jovens, e até pessoas mais maduras. Né? A insegurança, vou falar isso lá na frente, mas eu só estou abrindo esse leque aqui para vocês perceberem como a presença do pai e da mãe é importante na criação dos filhos. E aí, então, é nessa fase em que a criança também ela não sabe diferenciar nem analisar nada. Ela não tem aquele filtro que normalmente nós temos para saber, olha, isso aí eu não vou aceitar na minha vida, eu vou repreender, está repreendendo o nome do Senhor Jesus. Por quê? Tudo que é dito para a criança nessa fase, ela tem como verdade absoluta. Ela se apropria daquilo. E aí é muito complicado, porque às vezes, né, nesse período, que algumas frases são ditas até com tons de brincadeiras, e a criança acaba assimilando aquilo para ela. Aquelas frases tipo assim, você é burro, o seu irmão ou o seu primo faz aquelas comparações, é mais inteligente que você, e a criança começa a ouvir aquilo, e para ela aquilo ali é uma verdade. Ela acaba assimilando aquilo como verdade. Ou alguém diz para ela, né, alguém muito próximo a ela, que é o referencial para ela, diz para ela, você é muito lerdo, como é que pode? Que lerdeza é essa? E aí outra palavra também que é dita também, vai brincar, me deixa em paz. E com tudo isso, o que acontece? Essas frases que a criança ela acaba assimilando como uma verdade absoluta, o que acontece? Ela acaba generalizando, porque ela não sabe diferenciar nesse momento o que é família, o que é contexto mundo, e ela acaba generalizando. E aí ela cresce sempre olhando para o mundo como um lugar hostil e aonde ela não tem vez. E aí ela começa a gerar nela toda essa distorção da sua autoimagem. E aí, então, o que acontece? Mas nessa fase em que a autoimagem ela começa a ser formada, ela não completa nessa fase. A autoimagem, como eu falei lá atrás, ela é dinâmica. Tá? Então, não quer dizer que no seu desenvolvimento, ainda na fase da infância, ou na sua adolescência, e até mesmo, talvez, na sua fase adulta, não quer dizer que ela não vai se deparar com situações que vão ser ruins para ela e para a sua autoimagem. E aí, o que acontece? É nessa fase que acontece, quando a criança ela sai do convívio de família, e aí começa a frequentar a escola, e aí sofre lá o bullying, e outros traumas também que pode acontecer no desenvolvimento dessa criança e adolescente, até a juventude, como a separação de pais, ou até mesmo a perda de alguém que era o referencial para ela, isso tudo pode vir a prejudicar a autoimagem dessa pessoa, ou na sua fase lá da infância, ou na adolescência, ou até mesmo na própria juventude. E aí, só lembrando o pessoal, né, daqueles 3 modelos que nós temos da autoimagem, que é a autoimagem individual, a coletiva e a autoimagem de potencial, que podem justamente sofrer distorções em qualquer momento. Tá? Então, a pessoa não é porque, eu tive uma boa formação familiar, meu pai, minha mãe, mas isso pode acontecer, essa distorção, em qualquer momento. E aí, essas distorções e esse empobrecimento, né, e eu falo empobrecimento porque a pessoa ela pode realmente começar a perder o interesse, e aí isso também acontece, né, pessoas que procuram, às vezes, aconselhamento, porque elas começam a perder o interesse, perdem interesse pelo trabalho, perdem interesse aí pelo chamado, perde interesse pelos relacionamentos que ela construiu. E aí o que acontece? Isso tudo aí é o quê? É um empobrecimento da autoimagem que ela tá acontecendo com ela. E aí esse empobrecimento ele pode ser decorrente de traumas que não acontecem somente lá na infância, nem na adolescência, mas pode ocorrer também na fase adulta, a partir da própria juventude. E aí pode ocorrer em qualquer momento da relação dela com alguém ou até mesmo dela mesma.
né, alguma coisa que pode acontecer a ela, e aí ela começar a ter essa distorção da sua autoimagem e esse empobrecimento da sua autoimagem. Ok? Pessoal, até aí, tranquilo? Tá Tranquilo. caminhando, o pessoal tá entendendo direitinho? Tá bom? Mas, Bom, vamos lá, vamos ver se aqui o horário que eu tenho aqui. Ih, rapaz, tem tempo aberto ainda, né? Então, é porque, na benção. verdade, eu procurei fazer uma coisa mais dinâmica para o pessoal compreender, para que o pessoal pudesse acompanhar assim, e Verdade. ter, né, ferramentas que o pessoal pudesse aplicar no seu aconselhamento, né? Então, essa questão da formação da autoimagem, ela vai começar lá na infância e ela não termina, tá? Ela vai continuar na fase lá da juventude, vai continuar na fase lá já depois de crescido e tudo mais. E essa formação da autoimagem, ela é muito, muito, muito importante. Por isso que a Bíblia vai sempre nos mostrar que Deus cuida de nós mesmo quando nós estamos no nosso ventre. Tem texto da Bíblia que fala sobre isso, que o próprio salmista, Jeremias também vai tratar sobre isso, e até no Sabadou, aí nós falamos justamente um pouquinho sobre essa questão toda, né? E Deus sempre preocupado com essa formação da nossa autoimagem, com esse desenvolvimento da nossa autoimagem. E aí, pessoal, avançando, né, para o terceiro aspecto, para a terceira parte, que é justamente os transtornos e os tratamentos. Tá? Aqui eu procurei fazer da seguinte forma, tá? Eu procurei trazer uma abordagem muito mais usual para que o pessoal pudesse compreender, não de maneira muito técnica, né? Porque senão o pessoal também não vai conseguir, talvez, depois aplicar essa parte aí no seu aconselhamento. E aí eu coloquei da seguinte forma, né? Uma autoimagem saudável ou positiva passa pelo autoconhecimento. E aí o apóstolo até, ele costuma dizer que tem o autoconhecimento e o conhecimento do alto. Então, sempre nós temos que nos lembrar que Deus nos vê não como nós nos vemos. A visão, estou lembrado lá quando eu falei de Gideão, Deus olhava para Gideão e via ele um libertador. Via um homem forte, via um homem valente, via alguém que era capaz de fazer uma ação que naquele momento humanamente era impossível, mas Gideão ele não conseguia se enxergar assim. E aí nós temos que levar sempre aqueles que estão sendo aconselhados a ter esse entendimento, que a visão que Deus tem de nós, ela é diferente da visão que nós temos de nós mesmos. Porque senão a pessoa ela vai se pautar no seu autoconhecimento somente, né, no seu autoconhecer, e aí ela vai entrar por um caminho que é muito complicado, que é o caminho da filosofia, e aí para que a pessoa não acaba se perdendo. Hoje nós temos algumas pessoas, a apóstola falou, na sexta-feira vamos ter o coach, não é isso? Isso. Então, hoje o coach também trabalha muito essa questão do autoconhecimento, mas nós cristãos, nós que temos a palavra de Deus como nossa base de regra, de fé e prática, nós temos que atentar que esse autoconhecimento parte a partir do momento em que você se vê em Cristo Jesus, que você se reconhece na dimensão que Deus tem para você. Senão você vai continuar perdido, dentro da igreja. É a ideia lá do filho pródigo, que estava na casa do pai, mas ele não conseguia se sentir pertencente àquele lugar. É a ideia do filho pródigo que estava ali, olhando para o pai, mas ele não reconhecia no pai o referencial para ele de uma autoimagem. E aí o que ele faz? Ele diz o seguinte: pai, eu quero a minha porção na herança, que eu quero buscar me conhecer. E aí o texto lá diz que ele pega tudo que o pai tinha para ele, sai, e nós sabemos o fim daquela história toda. Né? Então, o que acontece, pessoal? A questão do autoconhecimento é justamente a busca da nossa identidade em Cristo pessoal. Não podemos desassociar a nossa identidade pessoal da identidade de Cristo em nós. Porque se você começa a levar
a pessoa que está sendo aconselhada apenas para o campo da sua imagem como ser humano, e você acaba por não deixando a pessoa se enxergar, se ver na pessoa de Cristo. Eu mesmo, quando estou fazendo o meu... Claro que como psicólogo eu não posso abordar, o apóstolo também, nem o psicólogo pode abordar a questão religiosa. Mas quando eu estou fazendo o meu aconselhamento pastoral, eu sempre levo a pessoa a entender que o propósito de Deus na vida dela é maior do que o propósito dela. Porque nos nossos próprios propósitos, nós vamos ser frustrados sempre. Verdade. E aí nós temos que entender o seguinte, que os nossos aconselhados, vamos assim dizer, eles precisam também compreender que essa autoimagem que eles precisam construir deles mesmos, ela passa obrigatoriamente pela pessoa de Cristo Jesus. Essa busca pela identidade, ela não pode ser desassociada da identidade que Cristo tem para nós. Tá ok? E aí, então, caminhando dentro desse conceito, né, dos transtornos e do tratamento, a autoimagem, quando ela é adoecida, quando ela está adoecida ou quando ela está empobrecida, ela é evidenciada pela acentuação de alguns sentimentos. Então, normalmente, as pessoas, quando elas procuram um aconselhamento, ninguém vai procurar o aconselhamento por estar bem. Dificilmente. Eu, sinceramente, desses anos todos aí que eu tenho como pastor, dificilmente alguém me procurou, não sei se o apóstolo tem essa experiência de alguém procurar para ser aconselhado porque está bem e quer melhorar ainda mais. Normalmente, a pessoa quando procura é porque ela não está conseguindo se encontrar. Ela está ali perdida em algum momento, né, em algum tempo, em algum espaço da sua vida. E essa autoimagem empobrecida, vou assim chamar, ou adoecida, tá ok? Ela sempre é evidenciada pela acentuação de alguns sentimentos. E aí são sentimentos que nós lidamos com ele todos os dias. E as pessoas, muitas vezes, por já ter a sua autoimagem ou a sua autoestima prejudicada, o que acontece? Ela acaba, então, acentuando esses sentimentos. Quais são eles? Vamos lá. Ressentimento. E aí a ideia do ressentimento é a pessoa sempre está sentindo, né? A ideia é essa. Sempre está sentindo aquele mal-estar, aquele trauma, aquela dor, aquela fase da vida dela, ela não consegue avançar naquele momento da vida dela, ela está presa naquilo ali, e aí emocionalmente ela está presa ali, tá? Outro sentimento que também é evidenciado nesse momento é a frustração. São pessoas que são frustradas, e aí a frustração, quando a pessoa é interessante, porque a frustração ela funciona sobre dois aspectos. Quando a pessoa ela está com a sua autoimagem adoecida, puxa a pessoa para baixo. Acaba por prejudicar a pessoa ainda mais. Né? A pessoa ela tem aquela ideia de que ó vida, ó céu, ó mundo. Mas quando a pessoa ela tem a sua autoimagem saudável, positiva, a frustração é uma mola propulsora. A pessoa acaba ela alavancando, ela não se deixa abater. E aí a gente vê isso muito em testemunhos, aí, em relatos de pessoas que tentaram várias vezes alcançar um objetivo, não tiveram sucesso nas primeiras vezes, quebraram, tiveram prejuízos enormes, mas não desistiram, continuaram. E aí um exemplo muito, muito claro sobre tudo isso é o próprio Santos Dumont, né, o avião que ele conseguiu aí levantar voo, não leva 14 bis à toa, esse nome. Então, para vocês perceberem que pelo menos 14 vezes ele tentou, sem sucesso. E aí, pela frustração dele, e ele continua. Thomas Edison também tem uma história muito interessante, que ele estava desenvolvendo uma teoria, e aí, por determinado momento, o laboratório dele pega fogo, e aí o auxiliar dele fica desesperado que pegou fogo, e agora vamos começar de novo e vamos acertar. Porque o que estava me prendendo ali, o que estava me incapacitando, agora não existe mais. Então, a frustração ela funciona sobre esses dois aspectos. Se a pessoa ela tem a autoimagem adoecida, empobrecida, vai ser um fator que vai puxar a pessoa mais para baixo. Mas se a pessoa ela tem a sua autoimagem fortalecida, saudável, positiva, a frustração ela vai ser uma mola propulsora na vida daquela pessoa. Também outro aspecto de um sentimento
que evidencia que a pessoa está empobrecida ou adoecida a sua autoimagem, ou a sua autoestima, vamos assim colocar também, é o sentimento da desconfiança. São pessoas que em tudo ela desconfia. É a pessoa que ela não consegue gerar confiança em ninguém. Tudo para ela tem ali alguma coisa que, sabe? Então, quando a pessoa ela começa a evidenciar esse sentimento, é um sinal de que a sua autoimagem está passando por um processo ali de desgaste. Outra questão é a insegurança. Pessoas que são muito inseguras, pessoas que não conseguem dar um passo numa firmeza, sempre, sabe, vivendo debaixo da insegurança, e aí isso acaba a pessoa transferindo esse aspecto da sua insegurança ou da sua segurança para alguém. São pessoas que, eu não vou, se fulano não for, eu também não vou, se fulano não estiver comigo, eu não consigo. Isso é muito ruim, porque ela acaba fazendo da outra pessoa ali o seu apoio, o seu esteio, isso não é bom, ok? Outro sentimento é a incapacidade, pessoas que se sentem incapazes para tudo, e aí isso acaba sendo evidenciado uma autoimagem adoecida. A infelicidade, pessoas que, poxa, olha, vamos vibrar com o que você conquistou, mas ela consegue se prender àquilo que ela, infelizmente, não conquistou, ou um pedacinho daquilo que ela não tem. Tá? E aí me lembra muito bem da de Josué, quando ele perde lá a batalha na cidade de Ai, e aí Josué é muito chateado com aquilo tudo, e a autoimagem de Josué, porque Josué é aquele camarada que ele recebe uma palavra poderosa de Deus. Olha, Moisés morreu, agora você vai conduzir o povo, e Deus ali faz todo um relato para Josué de como seria a vida de Josué, e aí de repente Josué conquista Jericó, e quando chega lá em Ai, há aquele desastre todo por causa de Acã. E aí Josué fica tão chateado que ele começa, Senhor, ele se rasga a roupa dele, começa a levantar um clamor e fala, Senhor, nos basta, eu fico contente somente com essa porção do rio, do Jordão que eu conquistei, somente com esse lado de cá do Jordão. Josué, ele estava com a sua autoimagem, tanto individual, coletiva, e aí a autoimagem do futuro completamente ali destroçada por aquele momento ali, por aquele acontecimento. E aí é necessário, então, que Deus traga para ele toda uma palavra de restauração e mostre a ele o porquê que aquilo aconteceu. Indiretamente, não tinha nada a ver com ele, mas, por ele fazer parte do povo, ele também estava sofrendo com aquele fato ali. Mas, enfim, então nós vemos que tem pessoas que elas conquistaram muito, vão conquistar muito, mas elas não se sentem felizes. Eu, até uma vez, tratando de uma pessoa muito jovem, que tinha conquistado um emprego estável, concursado, tudo daria certo para ele, mas a pessoa ela me procurou porque ela tinha um desejo de se matar, porque ela não conseguia ver sentido na vida dela. E aí eu conversando então com essa pessoa, eu percebi que por ela ser uma pessoa muito capaz, tudo que ela conquistava para ela não dava prazer, porque ela sabia que ela ia conseguir. Então, quando ela foi prestar concurso, ela sabia que ela ia passar. Quando ela chegou lá no local que ela foi trabalhar, ela sabia como seria ali o andamento, mas isso para ela não trazia nenhuma felicidade. Então, era uma pessoa que ela tinha um problema muito sério com a sua autoimagem. Graças a Deus, hoje essa pessoa está bem, conseguiu se desenvolver. Graças a Deus, essa pessoa está caminhando muito, muito bem mesmo. Também, outro aspecto que evidencia a questão da autoimagem adoecida é a falta de estímulo. Tá? E aí, voltando um pouquinho para esse caso que eu contei para vocês agora, o que faltava nessa pessoa era estímulo. Isso acontece com algumas pessoas. A pessoa ela não tem um estímulo. E aí, pastor, mas estímulo é um sentimento? Não, o estímulo não é um sentimento, propriamente. Mas ele que faz mover emoções dentro de nós para a gente continuar. Então, a pessoa, às vezes, não consegue ter um estímulo, não recebe o estímulo, ou quando recebe, não consegue entender e processar aquele momento ali na vida dela, então ela acaba também trazendo esse adoecimento para a sua autoimagem. E o outro aspecto é a desvalorização provocada pelo sentimento de inferioridade. E isso acontece muito, tá? Tanto com crianças,
tá? Daqui a pouco eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, com crianças, com adolescentes, com jovens e até na vida adulta também. Esse sentimento da desvalorização, essa desvalorização da autoimagem dela, de quem ela é, tá? Da possibilidade dela, da capacidade dela, justamente provocada por um sentimento de inferioridade. E aí, pessoal, normalmente, quando vocês forem ser procurados por alguém que está passando por essa situação, eu vou até chamar de transtorno na sua autoimagem, normalmente vocês vão observar que essas pessoas elas trazem esse traço de acentuação nesse aspecto emocional, ok? Desses sentimentos. Então, esses sentimentos, normalmente, e outros também, tá? Eu estou aqui trazendo alguns, mas possivelmente existem muitos outros que provocam, evidenciam esse empobrecimento da imagem, sentimentos que vão sempre depreciar a imagem e a capacidade de alguém, ok? Pessoal, e aí, tá tranquilo? Ih, rapaz, já avançou bastante, hein? Avançou já bastante mesmo. Tá tranquilo, pessoal? Vamos lá continuar um pouquinho mais? E ainda falando sobre o transtorno e tratamento, vamos agora particionar, vamos agora dividir, tá ok? Eu dei uma visão mais generalizada, né, desse transtorno no tratamento e como é que ele se apresenta, né? Falamos um pouquinho aí dos sentimentos que normalmente eles vêm trazidos com esse sentimento, mas na infância, o que acontece? Talvez você vai se deparar, talvez não com uma criança na primeira infância, mas com os pais que vão procurar você para poder falar sobre os seus filhos. E aí, normalmente, né, na criança, essa questão da autoimagem, ela é apresentada quando a criança ela começa a fazer aqueles desenhos, não aqueles rabiscos, né, muito simples, quando ela começa a desenhar de uma maneira dando forma, né, às pessoas que com ela vivem e a percepção que essa pessoa tem do mundo. Então, normalmente, quando uma criança ela começa a fazer o desenho e ela, às vezes, se coloca pequenininha no desenho, ou então ela coloca ali alguma característica física dela acentuada naquele desenho, ou mesmo ali ela não consegue se ver, ela faz a família, mas ela não consegue se enxergar naquela família. Eu peguei casos assim de crianças que desenhavam a família, mas ela mesma não estava ali. E eu perguntava, cadê você? Ela falou assim, não estou aqui. Então, normalmente, essa questão da autoimagem, ela na infância, ela começa a ser percebida nesse momento. Quando a criança ela tem condições de fazer já um desenho mais elaborado, tá? Tanto dela quanto do mundo que ela vive. E aí, quando ela chega, então, na escola, os coleguinhas também começam a apontar, isso é muito comum, tá, gente? Na escola, quando a criança começa a frequentar lá a fase de creche, as séries iniciais e até mesmo depois um pouquinho mais, quando os coleguinhas começam a apontar nela os aspectos ruins do seu corpo ou do seu comportamento, tá ok? Então, na infância, normalmente, essa questão da autoimagem é evidenciada sobre esse aspecto. Quando a criança ela começa já a fazer o desenho, e aí nesse desenho ela começa a acentuar ou distorcer algo que está no contexto dela de convívio, tá ok? E quando ela chega na escola, os coleguinhas, né, ela chega em casa reclamando que os coleguinhas começaram a rir dela por causa disso, por causa daquilo, algum aspecto físico, ou pelo próprio comportamento. E aí, qual é o tratamento que nós podemos aí trazer? É claro que o tratamento, amados, sempre vai ser pautado na palavra de Deus, mas você precisa também dar uma direção para os pais, ok? Para os responsáveis que vão estar aí compartilhando contigo essa situação. E o tratamento é o seguinte, que a família, nesse momento, ela é fundamental e precisa estar atento a todos esses aspectos. Quando uma criança chega em casa e você pergunta lá como é que foi seu dia na escola, e a criança não fala, já começa a levantar já uma luz amarela. Porque normalmente a tendência da criança é compartilhar com os pais, com o responsável, como é que foi seu dia na escola. Se a criança ela tem uma resistência de no dia seguinte ir para a escola, eu mesmo tive um parente meu que, quando chegou, isso aí lá na nossa época, que tinha lá o recreio, e nós levávamos o lanche para a escola, a professora, né, ele nos primeiros dias de escola,
Aí ele abriu a lancheira para comer, a professora tomou o lanche dele. E falou para ele que não era a hora dele comer aquele lanche. E aquilo para ele causou um trauma muito grande, que ele ficou durante muito tempo resistente a retornar para a escola. Toda vez que ele era levado para a escola, chegava na porta da escola, chorava, entrava chorando copiosamente, ao ponto da mãe, o responsável, ter que ir lá muitas vezes para buscá-lo, porque ele não conseguia ficar tranquilo. Então, quando uma criança ela chega em casa e apresenta alguma anormalidade no comportamento de uma criança normal, os pais, os responsáveis, precisam estar atentos a tudo isso. Tá ok? E aí, como é que se faz, então, esse tratamento? É quando os pais e os responsáveis percebem essa alteração, precisam ser firmes nas palavras de estímulo. Precisam ter palavras positivas para aquela criança. Mostrar na Bíblia o que Deus fala ao seu respeito. O que a Bíblia diz ao seu respeito. E mostrar para aquela criança que os seus coleguinhas, o que ela está passando, isso também Jesus passou, e outros personagens da Bíblia, outros homens e mulheres na Bíblia, também passaram. Davi mesmo, quando Samuel chega na casa do seu pai, Davi não tinha um convívio lá com seus irmãos. Davi ele vivia praticamente à margem da família. Tanto é que quando Samuel pergunta lá para o pai, e aí, acabaram todos os mancebos? Ele falou, não, tem um que está lá, não manda chamar. Porque qual seria a ordem ali, talvez, natural? Que quando Samuel chegou para visitar, todos os filhos se apresentassem ali a Samuel. Então, nós vemos que a palavra que o pai, que o responsável precisa trazer para os filhos nesse momento, vai trazer toda a diferença da imagem que ele vai construir de si mesmo. Então, é o pai, a mãe, o responsável, o avô, a avó, sempre trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo, uma palavra positiva, para poder justamente consolidar a autoimagem dessa criança. Tá ok? Vamos avançar um pouquinho? Vamos lá, que daqui a pouco a live aí começar a dar os probleminhas, preciso terminar. Olha aí, tem mais alguns poucos minutos. Vamos lá, gente. Na adolescência. E aí, nesse período, que a maioria dos casos, né, que acontece da autoimagem estão ligados à mudança física e à mudança emocional. E a autoimagem corporal, nessa fase, ocorre muitas mudanças. Por quê? Porque é na fase da adolescência que acontece o que nós chamamos de estirão do crescimento, que é quando os membros, né, braço e perna, crescem mais do que o tronco. E aí o cérebro nosso precisa de um tempo para assimilar esse crescimento. É aquela hora que o filho passa, esbarra em tudo, porque ele não tem noção que o braço dele cresceu. O cérebro dele não conseguiu assimilar que aquele espaço, que antes ele passava com muita facilidade, agora ele não passa mais. Aí a mãe fala assim, o que tá desastrado, menino? Tá parecendo um boneco de posto, tá esbarrando em tudo. Mas não é, porque justamente a imagem corporal, a autoimagem corporal dele está sofrendo mudanças. Né? E nessa fase aí, que também acontecem as mudanças ligadas à sexualidade. Hormonal, física. Né? Nessa fase acontece a mudança da aparência, né? Cabelo, aquela criança que tinha o cabelo lisinho, daqui a pouco o cabelo começa a ficar um pouquinho mais crespo, o nariz começa a ficar um pouquinho mais alargado, a orelha, enfim, as características começam a mudar fisicamente, o rosto, né? O corpo começa a mudar, o adolescente tem uma tendência aí, talvez, por alguns aspectos, pegar peso, cresce os pés, a criança, né, eu fico imaginando, para homem não, mas uma menina com 13 anos calçando 39, imagina, né, 40, para a mulher isso é mais constrangedor, penso eu. Né? As mãos também, as mãos começam, os dedos começam a crescer. Então é nessa fase da adolescência que essa autoimagem ela vai sofrer mais, tá ok? Por quê? Porque a aceitação dela fica mais difícil quando a imagem dela refletida no espelho não agrada. Sofreu uma mudança muito brusca. E aí, então, o que acontece? E é nessa fase que acontecem os transtornos. É justamente nesse momento, quando a criança começa a entrar na adolescência, que começa os transtornos. Por quê? Porque ela começa a ter um convívio maior com seus colegas do que com os pais. Começa a haver aí uma inversão de foco. Começa a haver uma inversão de pessoas que são representantes para ela nessa autoimagem. E aí o que acontece? Nessa fase surge aí dos transtornos, destaquei pelo menos dois, que é a anorexia, que é quando
a pessoa ela tem a resistência para se alimentar, querendo manter, pode falar. Pastor Maicon, você tem 15 segundos antes de cair, tá bom, pessoal? Só para lembrar a galera é o seguinte, vai cair, a gente volta para ele concluir e fazer as perguntas, tá? A gente Isso. passa rápido mesmo, tá bom? Voou 5 mesmo. segundos, não tem jeito, vai cair. Então vou esperar cair, aí eu volto.